Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta quanto o Corinthians vai precisar reduzir da sua folha salarial no departamento de futebol para 2026. O número é preocupante. Te atualizo ainda sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um jogador que esteve em campo em apenas 3 partidas. Para completar, as últimas no mercado, leilão por Everton Cebolinha, Aboubakar querendo jogar no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito bom dia, chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians nesse sábado, para você ficar super antenado nas atualizações do Timão. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo combinado, ativa também o sino das notificações para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo que a gente postar por aqui, beleza? Tem um link aí na descrição do vídeo, né, que é do YouTube Shop, um link de afiliados do Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Netshoes, que é uma plataforma que fechou com o YouTube Shop, podendo gerar receita aqui para o canal quando você compra aí através do link, combinado? Você pode comprar a camisa do Timão ou o que você quiser através do nosso link, que vai dar bom pra gente aí, valeu? Vamos parar de enrolação e assistir o vídeo a partir de agora. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana, 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1,1 milhão de reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais?
E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e há necessidade de um corte drástico nos custos do timão. Corinthians que, nesse momento, tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com o futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já uso o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados. Na última rodada enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua terceira pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular, que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus 3 principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. O Alcides Duarte, o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil? Alcides, a camisa do Corinthians pesa bastante, mas não é a lógica, né? A final lógica da Copa do Brasil é entre Cruzeiro e Fluminense. São os dois times que estão jogando mais do que o Corinthians, Cruzeiro em relação ao Corinthians e o Fluminense em relação ao Vasco. Mas, cara, não existe lógica no futebol, especialmente em torneio de mata-mata, certo? Então, né, minha família, ficamos aí com aquele giro de notícias atualizadas do Corinthians. As últimas informações aí, a primeira, na verdade, para você acompanhar nessa primeira edição aí do vídeo, né, nesta manhã deste sabadão agitado no Coringão. Logo mais teremos a segunda edição, espero contar com a sua presença, combinado? E a gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo. Eu fui.